Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para analisar esse tema, Daoud, porque me chamou muito a atenção essa frase, né, da ex-ministra da Agricultura. Foi uma tragédia anunciada. E nós aqui também já vínhamos falando muito sobre isso, né, diante dessa insegurança jurídica, que poderia acontecer uma fatalidade. Aconteceu exatamente lá em Mato Grosso do Sul. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como a gente consegue acabar com esses conflitos no campo, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Essa é uma situação lamentável, mas eu acho que é importante nós deixarmos claro, né, para quem está nos ouvindo, que os agricultores são vítimas das invasões de indígenas. Eles não saem por aí matando os indígenas, né? Se você fizer um histórico, né, no Google e procurar quais foram os incidentes que produtores rurais que tiveram com os indígenas, mataram os indígenas, você não vai encontrar. Ao contrário, sim, vários indígenas já torturaram e mataram os produtores rurais. É evidente que nessa polarização que existe, muitas vezes você perde o controle. No caso aí, foi da polícia e não da família dos produtores, que ali estavam. Portanto, eu acho que a FUNAI ela tem que deixar claro, né, para o Brasil que os indígenas eles têm responsabilidades. Essa região ali do Mato Grosso, 30% desse território estão na mão dos indígenas. Há uma infiltração muito grande, né, do crime organizado em relação a drogas, em relação a armas, que ali é a fronteira por onde entra armas e drogas no Brasil, e os indígenas são utilizados, né, como pela infiltração do crime organizado. Hoje a gente ouve até dizer que no próprio governo o crime organizado está infiltrado, e ali não é diferente. Qual é a solução, Petri? A solução é que se faça pacificamente essa organização. Você tem que ter ali, de ambos os lados, a ordem de não acontecer o que aconteceu, porque isso é muito ruim, né? Nesse embate entre produtores ou proprietários de terras com os indígenas. Hoje, Petri, a lei ela fala que o indígena é imputável dependendo do seu grau de integração na comunidade, né, na sociedade. Essas tribos que nós estamos vendo nessa região não são tribos isoladas, tribos que vivem sem o conhecimento da sociedade, né? São tribos que vivem ali. Quando você também analisa a condição humanitária dos indígenas, que são comandados por algum chefe, algum cacique, eles vivem em situação deplorável. São muitas vezes na bebida, na droga, a prostituição. Então, tudo isso, Petri, tem que ser levado em consideração. Agora, o que nós vamos fazer? O governo é leniente, né, com invasões. O governo é leniente com esses embates, achando que para o mundo aqui só tem pessoas que querem tirar os indígenas. Os indígenas têm hoje 14% do território nacional. 14% do território nacional. A agricultura ocupa no máximo 8%, né, com toda essa riqueza que traz para o Brasil. Esses indígenas precisam de mais terras, né? Quando você permitiu que áreas já definidas como reservas fossem aumentadas, você criou um problema seríssimo. E isso faz parte de um entendimento inteligente que o governo não tem. Desculpa, o presidente Lula, ele procura, muitas vezes, administrar o Brasil pelo que ele fez no passado. Isso não funciona mais hoje, presidente. Hoje, o senhor tem que pacificar isso e não ficar acusando o produtor de incendiário, de ficar, de uma certa forma, sendo leniente com as invasões, né? Dando margem para que esses movimentos de indígenas e o próprio MST, que tem agora acordo, né, com a Venezuela, o Pepe, Venezuela.
Então, vocês veem. Mas aqui, se eu pudesse fazer um apelo, Petri, diante da sua pergunta, eu faria ao produtor: não vamos reagir, vamos manter a nossa linha, vamos usar da justiça, vamos usar da polícia, porque não é assim que se pacifica, não é assim que se organiza uma sociedade. Eu sei, eu conheço o produtor rural. O produtor rural, ele é um trabalhador, ele coloca sua família, coloca o seu dinheiro por este país para produzir, e não são esses políticos populistas que vão desestruturar uma organização que está salvando esse Brasil. E vai continuar salvando. Perfeito. Porque a disposição do produtor rural hoje é maior que a mediocridade hoje que nós temos no nosso país. Então, portanto, meu amigo produtor, eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a sua terra é invadida, sua casa é invadida, mas fica firme, não reaja, use os canais legais que nós temos no país para evitar que isso aconteça.